Mas a Pois gente é. estava lá no Iluminismo de Feuerbach. Quando você falou também da Magna Carta de 1215, do João Sem Terra, que teve uma importância assim, colossal, né, para todo o direito. O pessoal está chegando aos Perfeitamente. poucos, o pessoal pode vir. Só o adendo, a primeira live já está salva online e eu vou depois disponibilizar tanto a primeira quanto essa segunda parte lá na Redoma e nos outros perfis, tá bom, pessoal? Bora lá, Gabi, continuando essa explanação maravilhosa com Feuerbach e o iluminismo. Joia, Gabi. Então, passamos ali, como eu dizia, né, antes da nossa queda iluminista de internet, eu dizia que o direito penal passou por uma evolução que envolveu vários períodos. Falava há pouco ainda da sociedade feudal, onde o direito penal era aquilo que o rei queria, e avancei ao iluminismo, falando um pouco de Feuerbach, no sentido dele ser considerado, e isso eu digo a partir de agora, o pai do direito penal moderno, tendo em vista que, à luz da análise do princípio da legalidade, aliás, vale até ponderar. A Carta Magna Libertatum foi assinada, como eu dizia, em 1215, e o contexto histórico da assinatura deste documento é muito interessante, tendo em vista que nós sabemos esse documento foi assinado pelo rei, famoso rei Dom João Sem Terra, que era o rei inglês. Antes de Dom João Sem Terra, nós tínhamos um reinado, por que não dizer, não tão autoritário às vistas do que vinha praticando Dom João Sem Terra. Por que eu digo isso? Dom João Sem Terra, nós sabemos, fixava imensos impostos para a burguesia inglesa. E ele fazia isso, talvez, com o único exclusivo objetivo de manter, de financiar a guerra que a Inglaterra travava com a França naquele período. Então, os impostos, a carga tributária era enorme e a burguesia, obviamente, se incomodava muito com isso. Foi então que, em 1215, os barões ingleses invadiram Londres, portando um documento, um projeto do que mais tarde viria a se tornar a Magna Carta Libertatum. E em conversa com o rei Dom João Sem Terra, o papo foi mais ou menos assim: veja, rei, a partir de hoje, querendo Vossa Excelência ou não, seus arbítrios terminaram. Ou o senhor assina a Carta Magna Libertatum, estabelecendo critérios, estabelecendo normas, regras, fundamentos para suas decisões como rei. Ou nós, gentilmente, vamos tirar o senhor do poder. Bom, então, por livre e espontânea pressão, o rei João Sem Terra, já sem muitas alternativas, cede à pressão dos burgueses e assina o documento. Bom, muito embora esse documento não tenha sido cumprido em todos os seus termos naquela época, nós bem sabemos que a Carta Magna Libertatum é o fundamento do constitucionalismo, é um dos fundamentos do constitucionalismo. Constitucionalismo, aquele movimento político, jurídico e social que visa limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Veja, então, Feuerbach, como eu dizia, próximo ali do século XIX, raciocinando sobre um documento que fora lavrado em 1215, disse: nós precisamos de critérios para aplicar o direito penal. E agora, neste período das luzes, com a redescoberta, a retomada dos estudos relativos à Magna Carta Libertatum, é a oportunidade, a grande oportunidade que nós temos de criar critérios dogmáticos, técnicos, enfim. Por isso, eu dizia, Feuerbach é considerado o pai do direito penal moderno. Bom, minha amiga, a partir daí, queridos colegas que nos assistem, foram criados critérios para análise do direito penal. Infelizmente, nós não temos tempo para falar, especificar todos estes critérios, ou grande parte desses critérios, mas o que é aceito modernamente, que os colegas, eu tenho certeza, conhecem, é que
À luz dessa evolução que o direito penal traçou, hoje nós temos por certo que, olhando o direito penal de forma técnica, para que exista crime, é necessário, aliás, a presença de 3 elementos. É a famosa teoria tripartida do delito, que eu me arriscaria humildemente a dizer que é a base do direito penal, é a base da aplicação da ciência penal. É lógico, nós, assim como todo direito, a ciência penal é circundada de várias outras ciências muito importantes, e a intenção da minha fala, óbvio, não é limitar a discussão penal, jamais. O que eu digo é que a parte geral do direito penal ilumina, sem dúvida alguma, ilumina de maneira enorme a aplicação da parte especial. Não há como fazer a subsunção penal, a adaptação e a aplicação do direito penal ao caso concreto, sem que antes nós tenhamos uma visão clara e concreta daquilo que é aplicado na parte geral do Código Penal. Bom, então, avançou-se a esse período para dizer que crime, de forma majoritária, como eu dizia, à luz da jurisprudência atual e da doutrina, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Esta é a teoria tripartida. E aqui, minha amiga, nesse ponto, eu vou pedir a ressalva a você para já compartilhar os slides com os colegas todos, e fazer uma remissão, trazer uma lembrança dos tempos de faculdade que eu guardo no coração com carinho enorme, com carinho imenso. Eu vou compartilhar aqui os slides que eu fiz de apontamentos. Deixa eu só conferir aqui o sistema, um minutinho. Os colegas que me perdoem. Agora sim. Aqui, vamos lá, slides. Que estão com um pouquinho de demora, mas ainda tempestivos. Aqui estão. Veja aí como fica a visualização, minha amiga. Um quadro sistemático que parece simples, mas, como eu dizia, é a base do direito penal, aqui de forma esquemática, a exposição dos elementos que compõem a teoria tripartida do delito. Então, como eu dizia, e os colegas que nos acompanham bem conhecem, o crime, para que exista crime hoje, doutrinária e jurisprudencialmente é aceito de forma majoritária, que é necessária a presença de 3 elementos. Crime é fato típico, ilícito e culpável. E nesse momento eu me lembro da graduação com muito carinho, com muito esmero, grande penalista que atua na cadeira de Direito Penal da Faculdade de Ciências Humanas até hoje, Dr. Márcio Godofredo de Alvarenga. Ele dizia e diz até hoje um apontamento sobre a teoria do crime que eu guardo no coração, assim como tantas outras passagens de todo aquele corpo docente maravilhoso. Eu guardo esse apontamento que ele tanto faz com todo carinho. Ele dizia e diz: a teoria do crime é um grande castelo de cartas. Quem foi aluno do Dr. Márcio sabe o que eu estou dizendo. Ele diz que a teoria do crime é um grande castelo de cartas. Os elementos que compõem a teoria do crime formam um grande castelo de cartas. Cabe à acusação construir esse castelo, provar durante a instrução penal a existência de todos esses elementos, à luz do sistema penal acusatório. De outra ponta, cabe à defesa retirar estas peças, retirar esses elementos, provar a ausência desses elementos, para que nós possamos conduzir a teses relativas à absolvição do réu. Bom,
Veja, óbvio, no nosso curso nós tratamos sobre todos esses elementos de forma ponderada, mas o papo de hoje, em razão do tempo, né, em razão do espaço de tempo, é um pouco limitado. Então, eu preparei alguns elementos específicos, alguns temas específicos para tratar com vocês. E, dizendo ainda da figura de todos os professores que compõem ou compuseram e compõem a Faculdade de Ciências Humanas, na pessoa da doutora Gabriela, querida Gabi, na pessoa de doutor Márcio, eu deixo meus sinceros abraços, meu sincero carinho a todos vocês, que são exemplos pessoais, são exemplos profissionais para mim. Minha amiga, avançando no conteúdo, com a sua licença, eu vou tratar hoje, na nossa live, aqui nós temos a divisão da teoria do crime. Veja, são elementos do fato típico. A conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Infelizmente, nós, como eu dizia, não temos tempo hábil para tratar com profundidade ou com uma extensão de conteúdo da teoria do crime como um todo. Mas um dos temas que eu escolhi para tratar com os queridos colegas que nos acompanham foi a tipicidade formal. Um tema que, a princípio, parece muito simples, mas que sempre, de vez em sempre, incide nas provas da OAB, incide em provas de concursos públicos que trabalham utilizando o direito penal. Tipicidade formal, falemos então de tipicidade formal, queridos, nesse nosso bate-papo. A tipicidade formal, se nós estivéssemos na gravação, em uma das gravações, ou talvez em uma aula, eu diria note e anote, a tipicidade formal é a exata adequação da conduta praticada pelo agente ao tipo penal descrito em lei. Dizia eu, a tipicidade formal é a exata adequação da conduta do agente ao tipo penal previsto em lei. Bom, eu dizia, esse tema é relevante porque durante a gravação do nosso curso, do nosso módulo, Gabi, eu sempre digo aos colegas de estudo, toda vez que você for resolver uma questão relacionada ao direito penal, toda vez que você for resolver uma questão, seja ela de concurso público ou do exame de ordem, eu sempre digo, queridos, analisem, olhem a imputação que é feita ao réu. Olhem a imputação que a acusação faz ao réu. Olhem especificamente a tipificação desta imputação. Por quê? Se, eventualmente, a imputação feita na peça inicial acusatória não corresponder com a conduta praticada pelo sujeito, nós estaremos diante de uma tese de atipicidade, uma vez que estará ausente a chamada atipicidade formal. Trago um exemplo. Imaginem, queridos colegas, que Tício vai a uma festa, e nessa festa rave, Tício encontra uma menina de nome Mévia. Tício, então, ao ver a menina, tem determinada atração por ela, digamos assim, e eles, então, vão até determinado local, vão a um local reservado e lá mantêm relações sexuais. Veja, na festa rave, nesse exemplo que eu narro agora, Tício sabia, tinha consciência de que não poderiam entrar pessoas menores de idade. Okay? Tício tinha esta consciência. Aliás, nesse exemplo ainda eu digo que Mévia tinha 15 anos completos. Imagine que após manter relações sexuais com Mévia, que tinha, eu dizia, 15 anos completos, Tício é denunciado
pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, o crime de estupro de vulnerável. Veja, narrei a vocês agora há pouco que Mévia tinha 15 anos completos. Se nós analisarmos a letra da lei, a tipificação penal contida no artigo 217-A, nós veremos que lá a previsão legal do crime exige que para que fique caracterizada a imputação penal, é necessário que o agente mantenha relações sexuais ou pratique atos libidinosos com pessoa menor de 14 anos de idade, com 14 anos de idade incompletos. Percebem, queridos, nesse exemplo simples que eu dei, que a conduta de Tício não se adequa perfeitamente à descrição contida na norma penal? A norma penal narra que o crime se caracteriza se a conjunção carnal ou o ato libidinoso for cometido, for realizado com pessoa menor de 14 anos. De outra ponta, no exemplo que eu narrei, Mévia tinha 15 anos completos. Ora, aqui nós estamos diante de um exemplo em que há a atipicidade formal, a ausência de tipicidade formal. E não resta outro caminho senão reconhecer a absolvição de Tício neste exemplo que eu trouxe. Veja, ausente a tipicidade formal, está ausente a conduta. Aliás, perdão, está ausente o fato típico, tendo em vista que a tipicidade é um dos elementos do fato típico. E, em não havendo fato típico, está ausente o crime. Logo, o réu, em razão de uma tese de atipicidade, deve ser absolvido. Vejam, queridos colegas, a importância de se ter uma visão técnica, uma visão dogmática para a aplicação do direito penal, para a realização do exame de ordem, para a realização de eventuais concursos públicos. No próximo slide, eu trago aqui uma questão para vocês. Vamos juntos analisar essa questão sobre este tema que nós estamos discutindo. A questão 61, que incidiu na prova azul do 31º exame de ordem. Vejam lá, queridos, vou fazer aqui a leitura dessa questão com vocês. Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. Vejam lá, no curso da instrução penal, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual. Vejam, Luana afirma que havia, na verdade, consentido com a prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar as alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida, na hipótese, funciona como? Vejamos as alternativas, queridos. Causa supralegal de exclusão de ilicitude. A letra B nos diz causa legal de exclusão da ilicitude. Causa legal de exclusão da ilicitude. A letra C nos afirma fundamento para o reconhecimento da atipicidade da conduta. E a letra D nos diz causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Veja, é uma questão que eu considero interessante. Vejam que, pela redação da questão, no meu sentir, o examinador busca confundir a percepção do examinando com relação
Assim, o fato da vítima ter dito que consentiu na prática do ato sexual caracterizaria causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Perdão. Sim, a dúvida que o examinador quer gerar é se o consentimento da ofendida geraria uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, que é o que nos aponta a letra A, ou se, em verdade, este consentimento da suposta vítima caracterizaria uma causa, deixa eu analisar aqui, 1 minuto assertivas, um fundamento para o reconhecimento da atipicidade da conduta. Então, trocando em miúdos, a nossa dúvida, ou a dúvida que o examinador gostaria de causar, diria eu, ficaria ali entre a letra C, fundamento para o reconhecimento da atipicidade da conduta, ou a letra A, causa supralegal de exclusão da ilicitude. E por que eu digo isso, minha amiga? No nosso módulo, quando nós tratamos lá das causas excludentes de ilicitude, em determinado momento nós ponderamos que, em certos casos pontuais e específicos, que nós trataremos lá de forma pormenorizada no nosso módulo, em certos casos específicos, o consentimento do ofendido pode vir a caracterizar uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. E o examinador, certamente, na intenção de que o aluno já tenha lido sobre esse conteúdo e possa se confundir, lança esta alternativa ali, na letra A. Mas, como nós falamos anteriormente, quando tratávamos ali há pouco sobre a tipicidade formal, eu dizia a tipicidade formal é a adequação exata da conduta praticada pelo agente ao tipo penal. E vejam a importância de analisar a imputação penal ao resolver a questão. Yuri, nesta questão, foi denunciado pelo crime de estupro. Nós sabemos que o crime de estupro, previsto lá no artigo 213 do Código Penal, tem como uma de suas elementares a questão do ato ser praticado mediante violência ou grave ameaça e com um constrangimento. Veja, se o ato sexual foi praticado de forma consentida, está ausente uma elementar. Se o ato sexual foi praticado de forma voluntária, dizia eu, consentida, não há que se fazer a tipificação deste caso concreto no artigo 213 do Código Penal. Não há que se considerar que, se houve concordância na prática do ato, houve o crime de estupro. Notem, nesse caso, não há perfeita adequação entre a conduta praticada por Yuri e o tipo penal de estupro. Daí porque a resposta dessa questão é o fundamento para o reconhecimento da atipicidade da conduta. Atipicidade formal. Veja, um assunto relativamente simples, um assunto que não nos permite uma grande elasticidade de comentários, mas que tem enorme importância quando nós analisamos a parte geral do direito penal à luz daquilo que é exigido, como eu dizia, em concursos públicos e no exame de ordem. Sobre a tipicidade formal, minha amiga, era isso que eu tinha a dizer aos nossos queridíssimos colegas e a você. Tenho ainda 2 temas aqui que eu gostaria de, se o nosso tempo permitir, tratar, mas era isso, comentários da querida mestra do coração. Permite, foi excelente explanação sobre a tipicidade formal. Gabriel, agora você vai falar de concurso de crimes, que também é outra coisa, né?
do direito penal. Gabriel?